Obrigado, Pai, pela comunhão do Espírito Santo. Como Paulo declarou, seja com todos vós. Ainda levanta as tuas mãos. Ele é uma pessoa que habita dentro de você. Ele é o elo de comunicação entre o céu e a terra. Ele é a primeira pessoa da divindade que está aqui dentro de nós, se movendo, nos instruindo. Ele se move como um vento. E a Bíblia diz que o que é nascido do Espírito é como um vento. E nós podemos perceber o seu mover dentro de nós e entre nós. Só mais um pouco, levanta as tuas mãos. Sim, Jesus disse para te reconhecermos, Espírito de Deus, e nós te reconhecemos, nós acolhemos o seu ministério, e nós nos rendemos a ti. Sim, estamos aqui para adentrarmos nas coisas que o Pai tem preparado para nós, e você é quem executará elas. Nos rendemos à tua consolação, nos rendemos ao Espírito de revelação que você derrama nesta noite, para andarmos nas coisas preparadas para nós. Se faz tempo que você fala em outras línguas, provoque essa linguagem. Essa linguagem foi dada com um propósito muito específico. Porque o Pai quer que você venha discernir as coisas espirituais. E elas não são discernidas pelo intelecto. Elas não são discernidas pelos 5 sentidos. Elas são discernidas pelo Espírito Santo dentro de você. Obrigado, Pai, por um enchimento. E sairemos daqui transbordantes. Obrigado por uma graça para falar. Obrigado por uma graça para perceber. Obrigado por uma graça para andar nas coisas espirituais. No poderoso nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Olha para alguém perto de você e diga assim: Deus tem mais. Aleluia. Quero agradecer o pessoal do louvor. Daqui a pouco a gente chama para trabalhar aqui. O tecladista fica, solta a guitarra. Meu Deus, trabalha com 2 instrumentos aí, coisa linda. Boa noite, gente, graça e paz. Que bom que você está aqui. Estamos no culto do Espírito e temos um tempo mesmo para a gente mergulhar nessas coisas. Eu estou bem avivado nesse tema. Recentemente eu estive a ensinar sobre a unção. E como isso reavivou coisas na minha vida, e sei que também na vida de Lucas, ele ensinou ao mesmo tempo numa outra escola, numa outra cidade, esse assunto. Irmãos, precisamos ter isso bem vivo dentro de nós. Me chama muita atenção que Jesus na ceia, o último momento com os discípulos, ele gastou um tempo para falar sobre o Espírito Santo, como uma pessoa, como uma realidade, como algo que deveríamos reconhecer, tal qual os discípulos o reconheciam a Jesus como homem de carne e osso presente ao lado deles. Mas Jesus apontava para os dias da nova aliança, em que temos que reconhecer o Espírito Santo. Eu gosto de dizer assim, eu lembro das aulas que tivemos agora recente, eu gosto de pensar e dizer assim: ele é muito mais do que um estudo, uma doutrina. Ele é uma pessoa. Devemos estudar sim sobre o Espírito Santo, mas devemos reconhecê-lo como uma pessoa que habita em nós, que habita no seio, no meio da igreja, e precisamos discernir quando ele se move, para nos movermos com ele. E eu creio, irmãos, em tempos onde vamos entrar na maturidade, tanto coletivamente como individualmente. E você vai ter as suas experiências com ele,
baseadas na Bíblia e vão ser de fé em fé, de glória em glória. Declaro que como a escada que você vai subindo, você vai experimentando coisas que Deus tem preparado para mim, para você, para nós como igreja, como povo de Deus. Abre comigo tua Bíblia em 1 Coríntios 12, verso 31. São 3 capítulos muito precisos na Bíblia que fala sobre os dons, o mover do Espírito, o amor, as coisas espirituais. O capítulo 12, verso 1 diz: com respeito aos assuntos espirituais, aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Então Deus quer que a gente tenha conhecimento das Escrituras, mas conhecimento muito próprio, com o próprio Espírito Santo. Lá no verso 31, após falar os dons, sobre os dons, o verso 31 diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Você pode dizer comigo, procurai com zelo? Esse texto, procurai com zelo, na minha Bíblia, quando eu abro aqui, também dá o sentido de desejar, desejar ardentemente, desejar como algo essencial. A Bíblia diz que nós devemos desejar as coisas espirituais, os dons espirituais. Também no capítulo 14 de 1 Coríntios, nos diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. E quando ele diz aqui, segui o amor e procurai, novamente a palavra arder em zelo, desejar sinceramente procurar. Então Paulo, ele já tinha tido experiências, ele estava estimulando agora aquela igreja de Corinto, uma igreja onde eles tinham uma influência do mundo romano, até mesmo de espíritos enganadores, mas ele estava dizendo: olha, nós podemos desejar as coisas santas, existe um sobrenatural que é santo. Quem nasceu de novo aqui, dá um amém, glória a Deus. Irmãos, quando a gente nasce de novo, nós temos agora desejo de coisas espirituais da parte de Deus. E ele está estimulando aquela igreja a ficar sensível, a desejar. E quando eu penso nessa palavra desejo, eu vou também para o contexto de Lucas, capítulo 24, 45. Jesus, ele declarou, pode colocar a escritura aí, falando antes do momento do batismo no Espírito Santo, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Pode avançar? E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Avança mais. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vai mais um. Vós sois testemunhas destas coisas. E eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A Bíblia diz que cerca de 500 pessoas viram Jesus ressurreto dentre os mortos, em 1 Coríntios capítulo 15. Mas é curioso que no dia de Pentecostes só tinha 120. O que faz 500 pessoas ter ouvido uma mensagem e 120 estar naquele momento ou estar naquele lugar aguardando o cumprimento dessa grandiosa promessa que o próprio Jesus havia declarado para os seus discípulos? Eu penso que o que tinha naqueles 120 era um desejo. Por que nem todo mundo experimenta? Porque não está desejando. Eu declaro que o nosso desejo, o meu desejo, o seu desejo das coisas do alto vai fazer com que a gente alcance e toque aquilo que Deus tem preparado para nós. Diga comigo: eu estou a desejar
Então devemos cultivar esse desejo continuamente, irmãos, para que a gente possa tocar. O desejo me move. Eu olho para a mulher do fluxo de sangue, ela desejou ser curada e ela se moveu para aquilo. Eu olho para Paulo falando, como estamos lendo aqui, sobre o desejo das coisas espirituais. Aqueles 120 desejaram, e quando o revestimento de poder veio do trono de Deus, eles estavam no lugar ali, no cenáculo, e o Espírito veio como um vento, veio como fogo, veio como água, e eles foram tocados por tudo isso. Quando desejamos, nós somos tocados. Sabe, Paulo não falou para desejar só no primeiro momento. A vida cristã nós devemos desejar as coisas do alto, as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Provérbios capítulo 1, verso 23 diz assim: convertei-vos a mim, e eu derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Irmãos, todo dia a gente se conduz para esse lugar de desejo e de conversão. Deixa eu te dizer, Deus vai revelar as coisas do alto, coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram. É o que Deus tem preparado para nós. Mas eu queria ainda tomar esse próprio texto de Jesus, que ele diz: sereis revestidos de poder. Fala comigo, revestido. Viu que bênção, nossa igreja está aí com ar-condicionado, a gente tem que vir com roupa e vir com um casaco, né? Camila entrou no carro e me esqueci do meu casaco. Ela lamentou, quer voltar? Não, ela está aí sem casaco. Mas como é bom a gente estar revestido quando está com frio. Isso traz uma proteção. Quando Jesus falou sobre o revestimento de poder, era uma segunda unção, irmãos. A gente está com uma roupa embaixo, mas é uma segunda unção, uma unção sobre. Uma unção que nos protege. Uma unção que na Bíblia, e como ensinamos muitas vezes aqui, ela é para o serviço, é para uma tarefa, é para uma condição que Deus está nos levantando para uma tarefa algumas vezes especial. E quando eu penso nesse revestimento, eu vou também lá no Velho Testamento. E eu queria que você abrisse comigo. Vamos ver um homem desejando algo espiritual. Abre comigo em 2 Reis, em capítulo 2, e vamos pensar na história de Elias com Eliseu. Talvez você já ouviu essa história, mas hoje nós vamos ler alguns detalhes dela. Mas por que, Maneco? Porque eu quero provocar em você o que havia em Eliseu com respeito a Elias. Diga comigo, havia desejo. Eu declaro, irmãos, que a gente não só vai saber que o Espírito Santo existe, nós vamos desejar entrar nessas águas. Eu posso saber que um rio existe, mas posso nunca molhar os pés nele. Não basta saber que o Espírito Santo existe, irmãos. Eu tenho que mergulhar nele, eu tenho que entrar nessa dimensão. Eu tenho que experimentar aquelas coisas. Diga comigo, eu vou experimentar, porque eu vou desejar. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui em 2 Reis capítulo 2. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Era o seu servo, o seu companheiro de ministério. O conduziu por quase 15 anos. Elias lavava as mãos. Eliseu lavava as mãos de Elias. Ele cuidava daquele profeta de uma forma muito intensa. Verso 2. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. E nós vamos ver um roteiro de que ele vai passar por algumas cidades. Mas nós vamos ver uma insistência da parte de Eliseu para ficar conectado com aquele homem, com aquele profeta de Deus. Olha o que diz o verso 2. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Verso 3.
Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre tua cabeça. Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Olha para cá, aqueles homens, aqueles profetas, além de Elias, tinha Eliseu, mas tinha outros profetas. Eram 4 cidades em Israel que tinham pessoas sensíveis ao mover profético, ao mover do Espírito, as coisas que Deus estava a falar. Irmãos, nós temos a palavra escrita, mas nós temos que entender que tem a palavra que Deus fala agora. Eles eram treinados para perceber no reino espiritual. E quando aqueles homens todos percebendo, é mesmo, Elias vai partir hoje. E naquela conversa, eles estavam querendo conduzir Eliseu a não ficar tão insistente com Elias, porque Elias ia partir. Eles queriam, num certo medida, domar a vida de Eliseu. Irmãos, eu declaro que nada vai domar o seu desejo pelas coisas espirituais. Nem mesmo boa intenção de pessoas. Eu declaro que você vai ter uma sede das coisas do alto. E você vai beber dessas fontes eternas. Vamos ver a segunda parte que diz aqui. Verso 4. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Irmãos, uma primeira vez que quis frear o desejo de Eliseu até o último momento de ver a partida de Elias. Um segundo grupo. O que é que está te paralisando para as coisas do alto? Sabe, eu declaro que hoje você vai voltar a desejar, e não só vai voltar a desejar, você vai tocar as coisas que Deus tem para a sua vida. Às vezes foram coisas naturais, foram circunstâncias, a gente se desligou um pouquinho da conexão com o Senhor, mas você está no culto do Espírito para reconexões. Você está no culto do Espírito para, como um surfista, ele espera aquela onda, ele fica na prancha e quando a onda vem, ele vai junto com a onda. Eu declaro que você não vai ter mais desconexão com o Espírito Santo, mas você vai percebê-lo na sua vida, no seu ministério, você vai ficar atento para as coisas que Deus tem para você. Olha o que diz ainda, exatamente aí, o verso 6. Verso 5, então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Verso 6, disse-lhe pois Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Verso 7. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e o feriu às águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram em ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa me pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo
com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as vestes, rasgou em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. O pessoal vai colocar aqui uma imagem para a gente mastigar algo. A Bíblia diz, e nós vimos aqui, que Jesus disse que seríamos revestidos de poder. Ele estava fazendo menção, irmãos, do que aconteceu com Elias e Eliseu. Mas não era apenas um homem sendo tocado. Uma geração de discípulos de Cristo, que seria também revestido com a unção. E sabe, irmãos, quando a gente olha para isso que aconteceu com Elias e Eliseu, indo eles andando, eis que um cavalo de fogo com carros de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. As palavras de Elias foram: se você me vir na hora que eu for tomado, você vai receber porção dobrada do meu espírito. E sabe de uma coisa? Ele viu. Agora pergunta para mim, por que ele viu? Porque ele era movido pelo um desejo. Irmãos, o desejo das coisas do alto, das coisas espirituais, vai fazer com que a gente toque. Irmãos, eu não quero viver na média geral, porque Deus tem coisas que dependem do meu desejo, da minha intensidade, depende da minha fé, da minha conexão, do meu elemento de tocar e querer. Sabe, eu me lembro alguns anos atrás, era 2005, 2006, um homem chamado John White, amigo do pastor Bud, estava aqui numa conferência. E esse homem ministrou numa sexta à noite, e naquela sexta à noite, eu estava lá atrás, como aquele diácono, aquele homem está lá. Lá atrás, estava na equipe, como pessoas trabalham aqui. Mas faltando 15 minutos, ele começou a falar e eu fiquei concentrado, conectado com ele. Eu digo, uau! E fiquei conectado e olhando para ele, lá de trás e ele aqui na frente. Era uma conferência, uma sexta-feira. E ele começou a falar e eu vi uma chama de fogo saindo da cabeça dele e tocando todo mundo naquele auditório. Tocando. Por fim me tocou lá atrás. E quando me tocou, eu comecei a chorar. Às vezes, irmãos, tem alguém chorando no culto e você diz que essa pessoa está com problema. Problema o quê, irmãos? Pode ser, mas às vezes é um toque do Espírito e você não sabe nada, não está entendendo nada. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente e tem coisas que você nunca vai saber, que não é de sua conta, é entre aquela pessoa e Deus. E eu lembro que eu caí num choro e alguém disse, mas não é que está com alguma coisa? Eu digo, não, é uma coisa do alto, fica tranquilo, está tudo bem. Mas eu lembro que eu disse para mim mesmo, pastor, amanhã eu estou na primeira fila e eu vou receber tudo que esse homem tem para dar. Eu desejei. Diga comigo, o desejo nos conecta a unções. E naquele outro dia de manhã, aquele homem estava falando de um homem chamado Lester Sumrall. Esse homem foi discípulo de Smith Wigglesworth. Esse homem foi grandemente influenciado por aquele homem que ressuscitou 18 pessoas, que irmão Reagan fala muito nos livros dele. Irmãos, quando ele começou a falar, aí eu disse, eu sei porque eu estou aqui na frente hoje. Eu vou receber dessa unção. Mas eu disse na coletividade, mas o meu desejo era tão forte. Diga comigo, um desejo forte. Que teve um momento que aquele homem, era um sábado de manhã, estava meio calor, ele tirou o blazer dele e jogou no chão, na escada, na prata. Quando ele jogou o blazer, eu disse, eu recebo nem que eu toque naquele blazer.
E eu já estava pronto para correr e pegar aquele blazer e colocar na cadeira dele, mas eu digo, toquei. Mas irmãos, não é que a esposa dele foi mais rápido e pegou o blazer e voltou para a cadeira. E eu fiquei meio furioso dentro, eu olhei assim para aquela mulher, eu disse, toca todo dia nesse blazer, só porque eu ia pegar uma migalhazinha. Olhe para alguém perto de você e diga assim, desejo. Diga assim, você tem que desejar. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Olha para mim. Deixa eu te dizer, você vai entender o que eu estou querendo te comunicar nessa noite. Aquele homem continuou ministrando. Daqui a pouco ele para na minha frente e ele discerniu. Ele disse, você está me parando. E eu fiquei de pé e disse, estou. Irmãos, eu estava que nem criança quando quer tomar milkshake, toma até o último gole e ainda faz aquele barulho. Eu quero tudo que Deus tem para mim. Você tem que desejar as coisas espirituais. Não vem para um culto como se você tivesse uma praça. Vem para receber da unção. Vem para receber do Espírito. Isso vai como um plug de uma tomada, vai conectar. Mas eu mesmo estando aqui, até mesmo sentado aí, você tem como receber do Espírito Santo. Sabe, irmãos, aquele homem impôs as mãos sobre mim, declarou coisas, e eu sei que coisas foram mudadas na minha vida e no meu ministério, por causa de um desejo. Sabe, você pode desejar isso como uma cura, você pode desejar isso, os dons como estamos a falar aqui, mas o desejo de Eliseu para com Elias ainda foi maior. Ele queria continuar a missão de Elias. E ele queria uma medida dobrada. Ele queria uma expansão daquilo que Elias tinha feito operando na vida dele. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a desejar as coisas espirituais. Você tem que se conectar. Eu já estou finalizando aqui. E nós vamos ter um momento. Eu vi algumas pessoas vindo aqui para frente. De fato, todos nós descendo um pouco mais. Mas deixa eu te dizer. Os metais, eles têm condutividade. Tem metal que é fraco. Não funcionaria para ser um cabo desse, porque ele não conduz eletricidade. Tem cobre que é mais barato, mas um dos melhores metais para exercer condutividade é ouro. Ele não vai fracassar. As peças mais caras usadas em artefato para conduzir um sinal muito bem são revestidos de ouro ou de ouro. Irmãos, eu não quero ser um condutor do Espírito Santo fraco. Eu quero ser um condutor de ouro. Sabe de uma coisa? Eliseu operou o dobro de milagres de Elias. E o que me chama a atenção é que mesmo ele, quando morreu, o corpo voltou ao pó. Ainda tinha unção dentro dos ossos dele. A Bíblia registra que jogaram um defunto. E o defunto bateu nos ossos dele. E o defunto levantou, Vivinho da Silva Xavier. Da Silva Xavier de verdade. Porque, irmãos, dentro daqueles ossos, é como uma bateria que você compra no supermercado. Tem energia reservada ali dentro. Há um poder na unção. E quando nós nos conectamos com o Espírito Santo, esse poder fica ativado. E quando eu desejo, esse poder é renovado. Hoje de noite você vai botar o seu telefone para recarregar. Mas às vezes a gente não se recarrega. Às vezes você pega o telefone sem carga. Está sem carga. Não funciona sem carga. Você não funciona sem a unção. E
Tentar funcionar é querer ser um religioso. Aparência de poder, mas nega a eficácia. Mas eu declaro que você veio nessa noite aqui para voltar diferente. Eu não acredito que você veio para aqui como um religioso. Coisas vão ser ativadas na sua vida. Você está pronto para isso? Você não veio para ver nas outras pessoas. Você veio para ser tocado em algo. Por dentro, sobre. Lembra de Eliseu? Ele desejou. E porque ele desejou, ele foi um pouco mais além do que aqueles outros que só viram ele experimentar. Irmãos, eu não quero ver os outros experimentar. Eu quero o que Deus tem para mim. Deseje o que Deus tem para você. Vou dizer de novo, deseje o que Deus tem para você. Tudo começa com um desejo. Fica de pé agora. Todo mundo falando em outras línguas. Eu queria que você descesse. Eu queria que você viesse mais para frente. Vem cá, vamos cá. Todo mundo aqui junto. Mano, é que eu tenho medo do Espírito Santo. Você devia ter medo de não ter o poder do Espírito Santo na sua vida. Vem para frente. Vem. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, você vai ser hoje. Eu estou cheio de fé que você vai ser cheio hoje. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, vem aqui para a minha esquerda. Você ainda não é batizado, não fala em outras línguas. Você vai sair daqui hoje cheio do Espírito Santo. Tem alguém que ainda não é batizado no Espírito Santo? Vem aqui. Ninguém vai ficar hoje sem ser cheio do Espírito Santo. Mano, é que eu falo tão pouquinho. Você vai falar hoje com intensidade. Abre um pouquinho ainda, tem pessoas no corredor ali. Pode vir mais para frente. Agora levanta as mãos, começa a falar em outras línguas. Você que já está aqui na frente. Eu quero chamar Guilherme, Lucas, Charles, Camila, Janaína, Cássio, vem aqui na frente. Rostiquidelevremenestequias, Mandrenestequias, Sandalavaramanachandaranastiquias, Oriambaravanahashiquitiriliandras. Obrigado, Pai, por uma unção fresca chegando, tocando. Obrigado por consolação. Obrigado por mais unção. Obrigado pelo Espírito da ressurreição operando aqui, Pai. Recoriandre nemestequia, Xandalamanastikit lemenendre grestequia, Bregenemenestikit lemenendres gindreliri bremenestíria, Ramanastiquia, Mambara crandrestequias, Horiandrenestequia. A senhora também vai orar com a gente. Coriambrestequias. Eu quero você orando com a gente também. Abragaranastequias. Brochandananamanacrandrestequias. Ajuda a gente também. Cambaramanastiquias. Você está pronto para receber? Nós vamos tocar em vocês e a unção vai vir. Eu declaro uma unção nova. Eu declaro coisas acontecendo na sua vida. Podemos começar. Avança. Mamarandrestequia. Seja cheio. Coprostique televeremenestíria. Mambranastacandalamanacatatamamamregedestequia. Eu libero a unção do Senhor na vida de vocês. Xandalamanastiquia. Santificado. Moriambrenestequia. Fala mais alto. Hargidirichendrestequia. Prombra managastiki andreneki tiriliriandra. Mambranastiki andrestequia. Vrananashakatanamanaya. Toca a vida dele, Pai. Veleleremenestiquia. Mambramanachandranassas. Um novo enchimento. Mambregiriliandrenestequia. Recebe, irmã. Recebe.
uma unção fresca. Recebe agora. Rashidiliandra, seja cheio do Espírito Santo. Gloriam Brahmanastikia. Recebe agora. Toca ele, Pai. Shakamamamadrestekia. Toca ela, Senhor. Olhos para ver e ouvidos para ouvir. Eu libero tua unção. Brahmanagaranashikitiriandrestekia. Memreginitikitikopotostia. Toca a vida delas, Pai. Haramashá. Machandrikia. Brahmananastikia. Aquele que começou a boa obra é poderoso para completar. Mrandareshiriliandre. Erketrestikia. Recebe. 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 Horiam Brahmananastikia. Gramanatikia. Korkindrestekia. Recebe, irmão. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Deus está te tocando. Algo está começando hoje. Toca a vida dela, Pai. Toca a vida dela, Pai. Uma unção fresca, nova. Harimendrestekia. Mambragananastikia. Mamregenishia. Memregenestia. Mambranastas. Ressurreição para me servir, diz o Senhor. Shakaramanalalara Brahmanastikia. Toca ele, Pai. Mamregenestekia. Toca ela, Pai. Harimi cresces. Recebe. Recebe. Recebe a unção do Senhor. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Chatremenegestekia. Toca ele, Pai. A unção, o poder do Espírito Santo. A eletricidade do Espírito Santo. Oriambremeneshia. Começa a falar em outras línguas. Começa a falar. Luroshen, Mranashakataranastes, Mambraganastikia, Stikmenekia, consagrado ao propósito divino. Toca a vida dele, Pai. Hamamachendre. Obrigado, Pai. A sua unção, a sua unção. Eles vão desejar as coisas do alto. Coisas vão acontecer a partir desse tempo. Mambranastikia. Richenemekestekia. Ruse. Hana Shandalama. Como mamondres. Recebe. 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 Aprendendo a se render ao Espírito de Deus. Não mais ao espírito do mundo. Mentre se leveia. Ararashi. Vercolirimeanas. Mambraganastikia. Coca para manacheneleketriministia. Polcandrestekia. Decorianassa. Frassa cabanache. Haha. Riche. Levanta tuas mãos e adora ao Senhor agora. Adora Ele em outras línguas. Adora Ele em espírito e em verdade. Becoriambabash. Contraste aqui.
Carabaste, kitele meneste kies, menderevastes, cabanaste que te lefreces. Guilherme, vá lá na equipe, dos que estão filmando, estão ali na ilha. Isaac desce, aqui. Cabaranda rastiquita ne mexidas, me corre te pragastes. Te adoramos, Espírito de Deus. Canta um cântico mais suave, adorando o Senhor, seu trono, sua presença. Me corre Andrés tequias. Esqueterevessa, vem cá. Lucas, Davi e Charles, vem cá os três. Isso, pode cantar isso. Merecendo la mai. Levanta tuas mãos, adora Ele. Mercelei. Lá. Canta Yeshua. Mabaracendereleis. Erkenderalais. Yeshua. Exalta esse nome. Deixa esse nome sair da tua boca agora. Yeshua. Hey, hey. Porque te rebases entrele Yeshua. Te adoramos. Esse que estamos adorando é o batizador do Espírito Santo. Ele te mergulha no Espírito.
Riquetererê. Canta esse nome. Canta de mãos levantadas, porque uma unção fresca está caindo sobre nós. Seja cheio do Espírito. Yeshua. Não se assuste se você ficar embriagado. Se você quer receber Jesus, saia do seu lugar e venha aqui na frente agora. Alguém quer entregar a vida a Cristo? Sai do teu lugar e vem. Te adoramos, Senhor. Te damos graças. Você é o batizador do Espírito Santo. E você nos mergulha quantas vezes quiser. Queremos ser saturados, cheios, encharcados pelo Teu Espírito. Oriquederevastes, Janaína. Sábado para o domingo eu estava em São Paulo e me acordei pela madrugada. Li um versículo, li outro, e li outro. E de repente assim, Kathryn Kuhlman. Eu comecei a assistir um vídeo, 30 e poucos minutos, depois um outro, e foi 4 horas da manhã, e eu fui ficando tomado por aquilo. E eu me lembrei algumas vezes de Tessa. E eu coloquei ela para assistir esses 2 vídeos que eu assisti. Mas coisas que você desejou lá atrás, de Kathryn Kuhlman, elas estão vindo sobre você. A compaixão, o zelo e o fluir do Espírito é sustentado por colunas. Mas o Senhor está dizendo: eu vou fazer vir sobre o meu povo e minha igreja. Alguém veio me perguntar uma vez: ô Maneco, nunca largue os pilares da oração e do mover do Espírito. E eu digo: nunca largarei. Não é porque você está pedindo, não. É como uma comissão divina. E eu vejo essa comissão sobre você. Vai vir um nível de ousadia. E como Elias bateu nas águas com o manto, as águas se abriram. O Senhor está dizendo: comece a confiar na minha unção, no novo nível. Porque vão acontecer coisas que talvez em outros tempos você ia dizer: Senhor, não estou preparada. Mas Ele está dizendo: eu te preparei. Não vai nem importar nem atrapalhar, por causa dos mergulhos nele. Você vai perceber o que estava em Simeão era movido. Isso vai aumentar. Você já sabe o que é isso, mas vai aumentar. Vai aumentar. Vai aumentar. Vai aumentar. Todo mundo levanta as mãos. Isso.
Adore esse nome. Adore esse nome.